sanção Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e preferencialmente outros indivíduos, acho que o Gilmar Mendes é um candidataço por uma sanção Magnitsky, por exemplo, essas são muito bem avaliadas pela população. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Ministros do STF veem absurdo em ato de Gilmar Mendes contra Zema e criticam tentativa de influir na política. Decano do tribunal enviou uma notícia-crime a Moraes em virtude de vídeo publicado pelo ex-governador de Minas Gerais nas redes sociais. O pedido do decano do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes para incluir no inquérito das fake news o ex-governador Romeu Zema, pré-candidato à presidência, causou desconforto nos bastidores do tribunal nesta segunda-feira 20. Um ministro ouvido pela coluna em caráter reservado classificou o ato como tentativa de influir na política. Outro juiz do STF disse que a medida é um absurdo, e mais um integrante da corte acrescentou que o movimento é preocupante. Na semana passada, o decano também adotou providências no que diz respeito a outro político, o senador Alessandro Vieira. Relator da CPI do crime organizado, Vieira indiciou Mendes Toffoli Moraes por suposto envolvimento com o escândalo do Banco Master. Mendes posteriormente acionou a PGR e pediu investigação do parlamentar por abuso de poder. O único que está cometendo o abuso de poder é o próprio ministro do Gilmar Mendes, e esse inquérito interminável das fake news. Esse é o verdadeiro abuso de poder. Deixa eu colocar o Felipe Monteiro na nossa conversa. Felipe é meu parceiro todos os dias aqui no Contexto. Vou colocar ele aqui no nosso bate-papo. Felipe, sua pergunta para o Paulo Figueiredo, por favor. Boa tarde, Paulo. Prazer estar com você aqui no Metrópolis. Ô, Paulo, a minha pergunta vai no seguinte sentido, né? A gente sabe que o Hamas tem um pedido de asilo político. Além do Hamas, outras pessoas também entraram com um pedido de asilo político nos Estados Unidos. Você sabe em que pé está esse processo? Se tem uma expectativa de finalizar esse processo antes? E aproveitando também, vou complementar essa pergunta com outra pergunta, né? Ao que tudo indica, né, voltou aquela pressão para voltar a sanção da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Como é que está esse processo? Você vê alguma expectativa do Alexandre de Moraes voltar a ser sancionado em relação à Lei Magnitsky? Felipe, a satisfação é toda minha estar aqui com você. A respeito do Ramagem e dos outros processos de asilo aqui nos Estados Unidos. É verdade, há vários outros asilos em curso de pessoas que vieram do Brasil, a maioria delas perseguidas pelas decisões do Alexandre de Moraes aos Estados Unidos. O processo de asilo funciona da seguinte forma aqui, tá? Você tem que ter... Você faz uma entrada nos Estados Unidos, seja por qualquer meio. Eu não estou aqui dando conselho advocatício imigratório, só para deixar claro, não sou advogado de imigração, mas conheço bastante sobre o assunto. Então você entra com um pedido de asilo, onde você protocola inicialmente a ideia de que você está sendo perseguido. Isso é analisado de forma administrativa por um órgão chamado USCIS, né? United States Customs and Immigration Service, né? Serviços de imigração. E eles vão lá e analisam, e o USCIS analisa previamente o seu caso. Caso o USCIS, por algum motivo, não aceite o seu caso, não dê sequência ao seu caso, ele passa a ser analisado, ainda assim, você não é deportado imediatamente, você passa a ter a possibilidade de ter o seu caso analisado por um juiz de imigração. Eu acho que os casos dos asilos brasileiros são muito sólidos. Por que eu acho que eles são muito sólidos? Primeiro porque há um reconhecimento oficial público, e eu vou conectar isso com a sua segunda pergunta, das autoridades americanas, de que há um regime de exceção no Brasil, de que a democracia brasileira não está funcionando plenamente e que há perseguição política. Isso ficou claro, por exemplo, na declaração do presidente americano do AIPA, da emergência econômica que geraram as tarifas, mas também houve múltiplas declarações do Congresso dos Estados Unidos, através de audiências públicas, declarações de autoridades americanas, inclusive o presidente da Comissão de Relações Exteriores aqui dos Estados Unidos, o Chris Smith. Você teve uma ampla documentação, inclusive pela sanção Magnitsky ao Alexandre de Moraes. O que significa essa sanção? Significa que o Alexandre de Moraes foi reconhecido pelo governo americano como um violador internacional de direitos humanos. Por uma questão política entre o presidente Lula e o presidente Trump optou por retirar
as aplicações financeiras dessa sanção. O que significa apenas que o nome do Alexandre de Moraes foi retirado da lista do OFAC, que é o Office of Foreign Affairs, aplica as sanções financeiras estipuladas pela Lei Magnitsky. Mas a designação do Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos nunca deixou de acontecer. A designação permanece naturalmente, tanto que quando o Departamento de Estado retira essa designação, essas aplicações, ele fala, olha, nós estamos retirando porque isso não está mais alinhado com o interesse internacional americano para esse momento. Outra comprovação disso é de que as sanções de visto aplicadas a pelo menos 2 dúzias, ou quase 30 autoridades brasileiras e os seus familiares, inclusive quase todos os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ex-ministro Ricardo Lewandowski e tantas outras autoridades, os seus vistos continuam cancelados. Então não houve, por parte dos Estados Unidos, uma retirada do seu posicionamento de que há uma violação de direitos humanos no Brasil. De forma que, quando esses casos de asilo chegam nas autoridades, eles são muito robustos, né? Há também reconhecimentos de próprias autoridades brasileiras. Na semana passada, a Câmara dos Deputados, na Comissão de Relações Exteriores, aprovou uma moção reconhecendo de que há uma perseguição exagerada nesta questão do critério do golpe. Esses documentos são documentos do próprio governo brasileiro. O Congresso é um braço do governo brasileiro que são apresentados em processo de asilo. Então, quando você tem processos de asilo tão robustos, eu diria que as chances deles serem recusados são perto de zero, né? Não digo que são zero porque é um critério humano, subjetivo de análise, mas são próximos de zero. E a sua pergunta sobre a Magnitsky, que se conecta com o que eu estava dizendo aqui agora. Como essa designação permanece e como a sua aplicação foi suspensa apenas pela vontade do presidente dos Estados Unidos, que é o chefe do Poder Executivo e goza de completa discricionalidade nesse sentido, ela pode ser restituída a qualquer momento por vontade exclusiva do presidente dos Estados Unidos. É óbvio que, no que depender de mim, certamente será restituída. Nós continuamos aqui o trabalho no sentido de explicar às autoridades americanas o que está acontecendo, com o agravante, e o Metrópolis tem sido campeão em expor esses fatos, com o agravante do critério de corrupção, porque a Lei Magnitsky ela trata de direitos humanos e de casos graves de corrupção internacional. Então, como nós temos um caso grave de corrupção internacional relacionado agora e comprovadamente em relação ao Alexandre de Moraes, as chances do retorno das aplicações dessas sanções aumentam. Até porque a relação entre Lula e Trump parece ter degringolado bastante nos últimos meses. O que tem atrapalhado? O que tem atrapalhado é que 100% das atenções americanas têm sido voltadas ao Irã. O Brasil tem tido tem sido difícil chegar à Casa Branca para falar assim, olha, poxa, lembra do Brasil? Né? Eles têm o Irã, tem a questão de Cuba que está ali na mesa deles também para análise. Felizmente o Lula sempre ajuda a gente, né? O Lula sempre ajuda criando confusão e eu acho que ele está, inclusive, cavando uma reação do governo americano na tentativa de salvar a campanha dele que vem naufragando rapidamente. Bom, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas com um gancho desse eu vou ter que perguntar. Qual é esse buraco que o Lula está cavando? Conta pra gente. Olha, eu acho que está muito clara, e a gente ouve isso até das pessoas, né? Nós como jornalistas, a gente tem fonte em todos os lugares, a gente ouve que isso vem numa orientação até do próprio Sidônio, responsável pela comunicação do Lula, né? O marqueteiro do Lula, podemos chamar assim, a ideia de que eles estão vendo que a campanha do Lula tem problemas graves, que a recuperação, o avanço do Flávio Bolsonaro é muito mais rápido do que se imaginava, em todos os cenários, inclusive em institutos de pesquisa que tradicionalmente eram aliados à esquerda, alinhados com a esquerda, ou pelo menos que tinham um viés nos seus resultados, sempre favoráveis à esquerda, como é o caso do Quest, como é o caso do Datafolha, o Flávio Bolsonaro já começa a aparecer na frente, e há uma preocupação grande. A campanha do Lula está em modo pânico. Eles fazem uma menção e entendem que, olha, Trump colocou aquelas tarifas contra o Brasil em 2025
foi o momento onde o Lula recuperou um pouco da sua popularidade. E a gente pode atribuir a isso, pode atribuir aos 80 milhões em publicidade que o governo Lula gastou naquele momento, pode atribuir ao fato de que naquele momento os escândalos de corrupção tinham perdido um pouco da cobertura, o escândalo do Pix tinha passado, mas enfim, a percepção do Sidônio e do Lula é de que as tarifas ajudaram o Lula a se recuperar. Então, desde então, você pode reparar, há uma série, quase que semanalmente, de declarações do Lula provocando o presidente dos Estados Unidos. E aí você faz uma reflexão, Neila, lembra? Em novembro eles tiveram um primeiro contato, falaram que teriam um encontro em breve, esse encontro não aconteceu. Em janeiro eles tiveram uma ligação telefônica, se não me engano foi em janeiro, e prometeram que haveria um encontro em março. Eu falo, ok, fiquei esperando esse encontro, o governo brasileiro chegou a pedir a data do dia, se eu não me engano, 16 de março para o governo americano. Eu soube disso por fontes internas do governo americano. O governo americano não deu a data ao Lula e anunciou a ida do Darren Beattie, o senior advisor, conselheiro sênior de Brasil, do Departamento de Estado ao Brasil. O Lula vai e toma a decisão, irritado, toma a decisão unilateral de não conceder o visto ao Darren Beattie, cancelar o visto dele, algo inédito na história da diplomacia brasileira. Daí você, depois disso, passa a ter... A reunião não acontece, tá? O Trump já encontrou, desde março, quase 15 chefes de estados diferentes. Não há previsão de um encontro com o Lula. A possibilidade agora que, segundo eu vi uma matéria da CNN, não foi ninguém que me falou lá dentro, do Departamento de Estado, a possibilidade agora ficou para o segundo semestre, o que seria muito estranho, uma vez que segundo semestre é o semestre de campanha política. Então, você não tem data mais para o encontro de Trump e Lula. Quando eu pergunto dentro do Departamento de Estado, também não há previsão do encontro entre eles. Não estou dizendo que não vai acontecer, só estou dizendo que não está marcado. E, ao mesmo tempo, você enxerga o Lula quase que semanalmente fazendo provocações ao Trump. Fez várias, tem feito várias em relação à guerra do Irã, fez em relação à Venezuela, fez agora, recentemente, na Espanha, falas em relação a uma ação direta por conta da relação da treta que deu entre o Trump e o Papa. Então você está vendo o governo Lula cavando uma resposta do Trump, porque a expectativa é que eles respondam com tarifas. Eu, na minha opinião, pelo tudo que eu vejo dentro do governo americano, a chance de imposição de tarifas hoje ao Brasil é, de novo, perto de zero. Então, o que eu acho mais provável é que o Lula plante tarifas, mas vai acabar colhendo uma Magnitsky para o Alexandre sendo restituída. É o que eu acho que é a expectativa, ou então o Trump vai ficar quieto, porque ele está percebendo, há um entendimento aqui nos Estados Unidos de que o Lula está tentando provocá-lo. Bom, eu sei que você não está parado e antes, para conseguir aí essas sanções aqui às autoridades brasileiras, você trabalhava muito junto e próximo ao Eduardo Bolsonaro. Agora, quem são os seus parceiros aí nos Estados Unidos? Continua sendo o Eduardo? E a pergunta que eu te faço também é, o Ramagem participa do grupo aí com vocês ou ele está simplesmente alheio, parado, aguardando aí o asilo nos Estados Unidos? Olha, o Eduardo é o meu assim, meu parceiro principal, né? A gente normalmente faz as coisas juntos. Eduardo tem um papel, eu tenho meu papel e a gente se dá muito bem, nós nos tornamos amigos muito próximos. Óbvio que nem tudo a gente concorda 100%, mas nós nos tornamos amigos muito próximos e temos um alinhamento de propósito de propósito, eu posso dizer de 100%. Então, o Eduardo continua sendo o meu grande parceiro aqui, tudo que a gente faz é sempre junto. Os meus méritos são todos dele. E em relação ao Ramagem, o Ramagem ele está aguardando o processo de asilo dele. Ele, por conta enquanto ele não recebe uma autorização de trabalho, ele não pode exercer atividade remunerada aqui. Então ele também não tem nenhum envolvimento conosco. Agora, o Ramagem é um receptáculo, né? É um acervo de informações a respeito da situação do Brasil muito grande. Eu sempre digo isso. O trabalho feito aqui nos Estados Unidos é o de levar informações ao governo americano. O governo americano toma as suas decisões de forma soberana e com o interesse americano em primeiro lugar. Não fosse assim, a Magnitsky não teria tido seus efeitos suspendidos em relação ao Alexandre
e a sua família. Então o que nós levamos é a informação e eles tomam a decisão da forma que eles querem, que eles acham que é melhor para o país deles, que eu quero, né? Eu vivo aqui e quero que os Estados Unidos façam o que é melhor para eles. Agora, nós entendemos que há muitos pontos de convergência, de que não é bom para os Estados Unidos que o Brasil continue num sistema de consolidação de regime, que é esse regime que a gente tem agora, onde o Alexandre, por exemplo, se tornou tão poderoso que mesmo diante de todos esses escândalos, não há capacidade de resposta institucional a ele. Ele está agora buscando precedentes em processos de 2 anos atrás para se proteger. O Gilmar Mendes modifica a lei de impeachment para impedir impeachment de ministros. Isso é um regime que se consolidou e que se tornou a prova de qualquer resposta institucional. Por isso é importante a pressão internacional e por isso que a gente leva essas informações ao governo dos Estados Unidos, que tem agido na maior parte do tempo, no meu entender, corretamente. Felipe, sua pergunta para o Paulo. Paulo, aproveitando a tua resposta a essa pergunta da Neila e a última pergunta da Neila, o que algumas pessoas veem, né, a posição de você, Eduardo Bolsonaro, em relação a mostrar documentação para os Estados Unidos, até para os Estados Unidos se virarem contra o Brasil, né, no argumento dessas pessoas, né, com uma atitude, de certa forma, golpista, né, e contra o Brasil. Tanto é que o único momento que o Lula, esse mandato dele, teve uma boa avaliação da população foi exatamente quando ele se colocou contra a sanção do Brasil, contra a sanção do Alexandre de Moraes em relação à Lei Magnitsky, falando que estava defendendo a democracia, que estava defendendo a soberania do Brasil. Como é que você vê essa crítica, né, de passar da população a atuação de vocês, né, e como é que você vê a narrativa da esquerda em relação a esse assunto também? Felipe, você falou bem, é muita narrativa, né? Poucos fatos propriamente ditos. Em momento algum, ninguém trabalha contra o Brasil. A gente trabalha contra indivíduos dentro do Brasil que, na nossa visão, usurparam o poder e têm vilipendiado as nossas instituições. Então, obviamente, né, tá aqui a bandeira do Brasil nas minhas costas. Nós trabalhamos em favor do Brasil. E é muito fácil o espectador fazer essa conta. Ora, pelo que nós brigamos? Por liberdade de expressão, por liberdade de manifestação das pessoas, para que presos políticos sejam libertos, para que você tenha liberdade do que falar nas suas redes sociais. Como que isso pode representar um golpe de Estado? Como que isso pode ser ruim? Né? Eu acho que nós deveríamos ter chegado já a um consenso, né? O famoso fim da história, deveria ter estabelecido o consenso de que esse modelo, que é o modelo das democracias liberais, é o modelo mais bem-sucedido e mais próspero para a nossa sociedade. E nós, obviamente, entendemos que, como houve esse processo de consolidação de regime que eu mencionei agora há pouco, não há caminhos para respostas institucionais dentro do Brasil. Por isso que o deputado Eduardo Bolsonaro, ex-deputado agora, fez um sacrifício pessoal em abandonar a sua vida, veio para os Estados Unidos com a mala para passar 3 dias e abandonou a sua vida, abandonou o seu mandato, sabia que ia encontrar reprimendas do Supremo Tribunal Federal, tinha uma eleição garantida para o Senado, era cotado antes até do próprio Flávio para ser candidato a presidente e estaria também liderando as pesquisas caso tivesse sido candidato. Eduardo abre mão de tudo isso e se sacrifica não contra o Brasil, mas em favor do Brasil e contra estes indivíduos que usurparam o poder. Agora, há um conceito importante que eu acho que precisa ser esclarecido, que é a respeito, uma separação, né? Primeiro, é discutível se a recuperação do Lula de popularidade ali em setembro e outubro de 2025 aconteceu por conta das tarifas, né? Existe uma falácia que se algo aconteceu depois, não necessariamente significa que aconteceu por causa, né? Então, de fato, essa aconteceu depois, mas houve outros fatores. Por exemplo, naquele momento os escândalos de corrupção tinham sumido do noticiário, você teve uma injeção colossal de dinheiro, sem precedentes na história, em publicidade por parte da SECOM. Então você teve muitos fatores que contribuíram com a aprovação da população do Lula. Nós fazemos pesquisas, inclusive dentro da campanha do Flávio, eles fazem também, nós fazemos pesquisas para saber como que a população enxerga determinadas coisas. As tarifas, nós não éramos favoráveis, Eduardo Bolsonaro e eu não éramos favoráveis. Nós somos gratos pela iniciativa do governo Trump, mas nós nunca pedimos essas tarifas e, pelo contrário, trabalhamos para que elas fossem retiradas
na maior velocidade possível, e eu acho que fomos muito bem sucedidos, bem mais sucedidos até do que o próprio governo Lula. Mas a população, a aprovação das tarifas é alguma coisa perto de 40%, ou era alguma coisa perto de 40% no ano passado. Quando você chega na aprovação da aplicação da Lei Magnitsky, esse número já passa de 70%. Era 60 e pouco no ano passado. Eu acho que depois do escândalo do Banco Master, as pessoas aprovam mais de 70% a aplicação das sanções Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Então, essa separação é importante, Felipe. Tarifas são ruins, nós não queremos tarifas. Sanção Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e, preferencialmente, outros indivíduos, acho que o Gilmar Mendes é um candidataço por uma sanção Magnitsky, por exemplo, essas são muito bem avaliadas pela população. E olha, eu vou contar um negócio para vocês. Foi um partido político grande no Brasil, rodou uma pesquisa em janeiro e outra em fevereiro para ver qual era o tema número 1 de importância para os brasileiros nesse momento. E, historicamente, a gente sempre espera que venha emprego, segurança e saúde ali no primeiro lugar, sempre brigando. Foi pela primeira vez nós vimos, durante 2 pesquisas consecutivas, eu não vi a pesquisa de março, não tive acesso, mas em janeiro e fevereiro eu posso dizer a vocês que o item número 1 de preocupação do povo brasileiro era impeachment de ministro do STF. Então, o meu entender pessoal é de que sanções Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal hoje em dia teriam enorme adesão da população, que mostrou, inclusive, foi às ruas em massa em São Paulo com cartazes falando de Magnitsky. Teve até gente que ficou chateada com bandeira dos Estados Unidos, mas a população, eu acho que vê isso de forma positiva, Felipe. Paulo, só para complementar a pergunta, Paulo, você falou que não trabalha junto com o Eduardo Bolsonaro para sancionar o Brasil, mas sim para sancionar indivíduos. Quem seriam esses indivíduos? Olha, todos que a gente conseguiu sancionar foram algumas dezenas, eu nem consigo me lembrar da lista inteira, né? Mas nós tivemos aí todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, menos o Luiz Fux, menos o Cássio e menos o André Mendonça, e todos os seus familiares. Nós tivemos sanções ao secretário-geral, o ex-secretário-geral do TSE, José Levi. Nós tivemos sanção contra o Benedito, missão dada, missão cumprida. Nós tivemos sanção contra Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Nós tivemos sanção contra funcionários do gabinete lá do Alexandre de Moraes, inclusive o seu juiz auxiliar. Nós tivemos sanções contra... agora, se o Bessias passar, ele é bom que ele já está sancionado, já entra sancionado no STF e se mantém como seus colegas, está ali no mesmo nível. As sanções são contra esses indivíduos. Se nós pudermos ampliar, eu gostaria muito, por exemplo, de sanções Magnitsky a outros ministros do Supremo Tribunal Federal e, dependendo do comportamento de certas autoridades do Congresso Nacional, a elas também. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!